Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é sabadão, final de semana, e a gente veio fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse sábado para a nossa vida. O que Ele quer de mudança para hoje, né? O que podemos mudar? O que podemos fazer de diferente para agradar seu coração no dia de hoje? Vamos ver hoje o que a igreja nos apresenta dentro do seu evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Não é? Todos os dias a igreja nos apresenta um pedacinho do evangelho, não é? Para que a gente possa entender e ter uma mudança de vida, né? Lentamente, mas que tenhamos essa mudança todos os dias um pouquinho, que a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de João. A gente vem aqui para João. O capítulo é o 7. João, capítulo 7. E o versículo é do 45 ao 53. As autoridades recusam ouvir Jesus. Os guardas do templo foram para onde estavam os chefes dos sacerdotes e fariseus, e estes perguntaram: por que é que vocês não trouxeram Jesus? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus perguntaram: será que ele enganou vocês também? Vocês já viram um só dos nossos chefes ou fariseus que acreditassem nele? Esse povinho que não conhece a lei é maldito. Mas Nicodemos, um dos fariseus, aquele que tinha ido encontrar-se com Jesus, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele faz? Eles responderam: você também é galileu? Estude e verá que a Galileia não sai profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje a palavra de Deus vem falar sobre esse homem chamado Nicodemos. Não é um evangelho falando sobre Nicodemos, mas é uma citação, né? É um exemplo que é dado aqui a esse homem que encontrou Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, quando ele abria a boca, as pessoas ficavam divididas, né? Uns acreditavam no que ele falava, no que ele professava, outros não acreditavam que ele era o Messias, outros se envergonhavam, né, em se manifestar ali para defender Jesus. Existia tudo isso naquele tempo, assim como existe hoje também. Hoje o Evangelho ele vem nos convidar a pedir que nós não tenhamos vergonha de dizer, de gritar que conhecemos a Deus, conhecemos a palavra de Deus, de falar sobre a verdade que a palavra nos traz. Por quê? Porque a gente sente essa vergonha. Talvez, muitas vezes, porque vivemos em uma sociedade que não professa a nossa fé. Muitas vezes vivemos em ambientes que são pessoas de outras denominações. Eu não vou falar sobre o que eu acredito aqui, porque vão me criticar, porque vão fazer, vão acontecer. E o segredo para tudo isso aqui, né, é só um. É a abertura verdadeiramente do nosso coração a querer acolher a Jesus no nosso coração e entender a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui, ela vem falar em Nicodemos. A palavra diz que Nicodemos era um dos fariseus. Um dos fariseus, ou seja, um dos que não acreditavam em Jesus. Mas aqui nessa passagem, Nicodemos já tinha tido seu encontro pessoal com Jesus, né? Quando Jesus o encontrou,
o encontrou embaixo de uma árvore, né? A gente já viu esse evangelho aqui. Nicodemos estava lá, embaixo da árvore, tristonho, e Jesus já tinha visto. E em um outro momento, quando você vai ver a passagem de Nicodemos, você vai encontrar essa história. Em um outro momento, ele se encontra com Jesus e Jesus o conhece e diz: "Ah, ali vem um homem de Deus." Né? E aí Nicodemos: "Como assim, Senhor? Né? Como assim? De onde o Senhor me conhece?" Aí ele diz: "Muito antes que você me visse, eu já tinha te visto embaixo daquela árvore, naquela situação tal, tal, tal." Né? E aí ele diz: "Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, não é, você não poderá ganhar o reino do céu." Né? E aí Nicodemos pergunta: "Como que eu posso nascer de novo? Como que eu posso entrar no ventre, voltar no tamanho que eu estou para o ventre da minha mãe?" Enfim. E aí a palavra diz que Nicodemos era um fariseu. Nicodemos também não acreditava no Messias como os fariseus. Mas depois desse encontro, Nicodemos passou a acreditar em Jesus, passou a defendê-lo aonde quer que ele estava. E a palavra diz que Nicodemos estava no meio deles, naquela sociedade corrupta dos fariseus. Era ali que Nicodemos estava. Nicodemos ocupava um cargo importante, né? E a gente tira essa lição. Talvez Nicodemos, se tivesse se envergonhado por viver ali num cargo, por viver num ambiente de pessoas que não acreditavam no Messias, que não acreditavam em Jesus, não é? Podia se fechar. Ele poderia ali se calar diante daquela situação, porque aqui tinha pessoas que queriam armar uma armadilha para Jesus para pegá-lo, outros, não acreditavam. Mas Nicodemos já tinha encontrado, né? Nicodemos apenas ele tinha medo. Ele tinha medo de se expandir, de falar, mas chegou um momento, né, da pressão ali que ele defendeu Jesus, né? Quando ele diz: "Será que a nossa lei está julgando as pessoas sem antes saber o que elas fizeram?" Né? Ele deixou aí essa interrogação para eles, para os seus conterrâneos, para os seus amiguinhos fariseus, né? Ele jogou para trás o medo de falar de Jesus. Ele defendeu Jesus naquele momento. Defendeu. E nós? Hoje o Evangelho nessa quaresma todos os dias nos convida a uma mudança, né? E hoje a pergunta é essa: e nós? Será que a gente tem vergonha de falar de Jesus por onde quer que a gente passe? Será que a gente se envergonha de falar daquilo que a gente entende da nossa denominação, da nossa religião, daquilo que a igreja nos apresenta? Muitas vezes eu, como um católico, eu me envergonho, né, de falar diante de uns protestantes que ali está, que muitas vezes está ali protestando a minha fé, e eu não tenho coragem de abrir minha boca, né? Me sinto insegura de falar, né? Mas porque existe essa insegurança em nós? Porque a gente não entende a palavra de Deus. Muitos de nós não entendemos a palavra de Deus, então a gente não tem como bater de frente com aquela pessoa que vem protestar a nossa fé, que muitas vezes vem falar tudo ao contrário do que a palavra diz, para que haja um confronto, para que haja né? Um embate ali. Você está errado. Vocês julgam, vocês adoram, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. Então, se eu sou um católico que eu não entendo nada, eu tenho fé em Deus, eu acredito em tudo que a minha denominação ali passa para mim. Eu passo a acreditar, muitas vezes eu encontro Jesus na minha vida, mas eu tenho medo de falar. Eu tenho medo. E esse medo, ele tem que acabar hoje. Eu preciso sentir no coração o desejo de entender a palavra de Deus para que eu possa falar sim do meu Deus,
falar assim de Jesus às pessoas que vêm protestar contra mim, contra a minha fé, contra a minha palavra, contra a palavra de Deus que eu professo, que eu acredito e que verdadeiramente está na lei, que é a palavra de Deus, a Bíblia, não é? Sem máscara, sem máscara. Tudo que é pregado aqui, mesmo que seja radical, a gente não mascara, a gente não maqueia. Colocamos tudo em pratos limpos, é assim que funciona, não é? Jesus, ele é radical e pronto. Existe um radicalismo de Jesus que não vai me aceitar na porta do céu, vai me jogar para um inferno. Por quê? Porque eu não obedeço. Por quê? Porque eu não vivo os mandamentos. Por quê? Porque eu sou desobediente. Tudo isso tem na palavra de Deus, mas eu não quero saber. Muitas vezes eu começo a protestar o certo. Por quê? Porque eu quero acreditar que o pecado em que eu vivo é entendido por Deus. Eu vivo esse pecado aqui, Senhor. Eu professo a minha fé, mas eu vivo esse pecado aqui e eu sei que o Senhor me entende. O Senhor me entende. Por quê? Porque eu sou humana. Eu sou humana e o Senhor não vai me condenar porque o Senhor me prometeu que o Senhor veio para me salvar, né? Morreu na cruz daquela forma para me salvar. Então a minha salvação, ela tá garantida. Então eu não posso acreditar que porque eu peco aqui um pouquinho, porque eu faço ali, porque eu faço aqui, mesmo tendo consciência, não é, do pecado, sabendo que é pecado, que está fora da vontade de Deus dentro dos mandamentos, mas o Senhor vai me perdoar, né? Mesmo a palavra de Deus dizendo aqui, em vários lugares aqui na Bíblia, de que se eu não viver, eu não entro no céu. Se eu não obedecer, eu vou perecer. Eu não encontrarei a morada que Jesus preparou para mim, se eu não viver isso aqui, né? Então, assim, eu encontro dentro da palavra de Deus um radicalismo intenso. Então, ou eu vivo isso aqui radicalmente, ou então vai ficar difícil para mim. Eu não posso maquiar, eu não posso chegar aqui e falar, a gente pode pecar um pouquinho, a gente pode fazer aqui, a gente pode fazer ali. Por quê? Porque ao meu redor existem pessoas, né, muitas vezes que estão fazendo coisas erradas e que a palavra de Deus ali naquele momento está falando que não é para fazer, então eu vou falar que não é para fazer, que é para fazer. Não, é para fazer, porque Deus é misericórdia, Deus é amor, Ele vai perdoar, Ele veio por perdão. Né? Não se preocupe com a sua queda, não se preocupe porque você está caindo, porque você... Eu não posso fazer isso. Eu posso falar o que verdadeiramente é isso aqui. Então, quando eu maqueio, quando eu quero maquiar, quando eu quero colocar ali um reboco, uma coisa para ficar mais bonita, tipo uma maquiagem mesmo, que a gente coloca para ficar mais bonito, coloca para sair as imperfeições da pele, né? Eu estou escondendo a minha fé. Então a palavra de hoje vem dizer que Nicodemos, ele passou a ter fé quando Jesus o encontrou. Lá atrás Jesus o encontrou. Mas ele tinha medo por ele viver numa sociedade que não acreditava em Deus, né? Os fariseus, eles viviam falsamente. Eles maquiavam a palavra de Deus. Então, eles não queriam viver cegamente o que Deus queria, a vontade de Deus. Por quê? Porque eles não viviam, não é? Então, ele passava isso para as pessoas. E Nicodemos era um fariseu. A palavra de Deus diz que Nicodemos era um fariseu. Mas Nicodemos, nesse momento, defendeu Jesus. A gente não pode ter vergonha de defender. A gente não pode ter vergonha de defender aquilo que a gente entende, aquilo que a gente sabe, não é? Vai existir muitos momentos de pessoas chegarem e bater de frente com você que não é do seu jeito, não é? Não é para se discutir religião. Quando você passa a discutir religião, já passa a ser do inimigo. Não tem nada a ver com as coisas de Deus. Deus quer que você entenda e viva, não é? Mas você não pode se calar.
Então, para que você não se cale, para que você não deixe que as pessoas, elas digam a verdade delas, e você sabendo que não é bem aqui, bem isso aí, e você ficar calado, né? Posso citar aqui um exemplo, tem vários exemplos, né? De que protestantes discordam conosco, protestante protesta a nossa fé, né? A questão das imagens, das adorações de imagem, não é? Se você não entender através do Espírito Santo o que significa uma imagem, você vai deixar que eles cheguem e joguem na sua cara o que eles querem. Que somos adoradores, que fazemos daquelas imagens o nosso Deus, que adoramos aquela imagem, que tiramos Deus do nosso meio. Como que podemos tirar Deus do nosso meio se dentro da nossa Igreja Católica acreditamos em Jesus Eucarístico vivo na Santa Eucaristia? Adoramos a Ele vivo. Então é sobre isso. É você não ter vergonha de falar da sua fé, falar daquilo que você professa. Por quê? Porque naquele meio ali tem pessoas que não faz parte da sua, muitas vezes, da sua denominação. Né? Isso é um exemplo que eu estou citando. Né? Mas muitas vezes a gente tem medo de tudo. Né? A gente tem medo, a gente tem vergonha. Muitas vezes você chega diante de uma pessoa que está enferma, está doente. Jesus às vezes toca até no teu coração para tu ir lá fazer uma oração, mas tu fica inseguro. Ah, Senhor, vou não. Vou não porque tem ali, bem ali um crente, bem ali um protestante. Ah, eu não dou de conta com ele não, minha gente. Dou não. Né? Porque ele ora tão bonito, ele ora tão... Realmente eles oram muito bonito, né? Mas você também tem o poder de orar bonito. Porque não é a boniteza da oração, não é as palavras, não é o português bem correto que você vai falar com Deus. Às vezes você impõe a mão com toda a sua simplicidade do mundo diante de um doente, de uma pessoa. E Deus escuta muito mais a sua oração. Simples, um Pai Nosso. Ô, minha irmã, eu não tenho palavras bonitas para falar, para clamar a Deus pela tua vida, mas eu vou rezar bem aqui um Pai Nosso, uma Ave Maria, um santo anjo e entregar a tua vida para Ele. A simplicidade daquela pessoa é tão grande que chega rapidinho aos ouvidos de Deus. E às vezes uma oração tão demorada, tão bonita, tão clamorosa, tão alta, né? Não escuta, o coração de Deus não escuta, porque muitas vezes aquele que clama por você está numa situação de podridão dentro do coração, cheio de rancor, ressentimento, não é? Malícia, pecados, não é? Pecados pesados, muitos, a maioria que se posiciona a fazer isso, com certeza sabe da palavra de Deus. É difícil uma pessoa chegar para fazer essas coisas em público e não saber da palavra de Deus. Então, mesmo sabendo, não há conversão nessa pessoa. Então, Deus tapa os ouvidos e não escuta. E às vezes aquele simples, aquele Pai Nosso simples, aquela Ave Maria simples, transforma tudo. Então, eu não posso ter vergonha de falar de Jesus aonde quer que eu esteja. Aonde quer que eu esteja, eu tenho que falar e principalmente corrigir algumas pessoinhas que gostam, né, de protestar, de julgar. Ei, meu irmão, não é bem assim não. Não é bem assim não. Vamos lá na passagem tal, que eu vou lhe mostrar como é que funciona, né? Sempre tenha a palavra de Deus na sua mão. Estude, peça ao Espírito Santo discernimento para entender, para que você possa professar a sua fé abertamente, sem vergonha, não é? Seja como Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, mas quando Nicodemos encontrou a Deus, que Jesus falou para ele assim, você precisa renascer de novo, você precisa nascer de novo do ventre da sua mãe. Né? Ou seja, você precisa morrer para o pecado, morrer para essa incredulidade do seu meio, que ele era fariseu. Você precisa se entregar, ou seja, nascer de novo. Ele verdadeiramente ele nasceu, mas ele tinha medo de expressar aquilo que ele sentiu, aquela conversão dele, ele tinha medo por onde ele chegasse. Mas chegou um momento que ele não resistiu e defendeu Jesus.
Então hoje, nessa quaresma, o dia nos convida a olhar para esse lado. Eu tenho vergonha de professar a minha fé. Por onde quer que eu chegue, eu tenho vergonha de dizer, eu sou uma católica praticante. Né? Muitas vezes vergonha, por quê? Porque uma católica praticante, ela não faz tudo que todo mundo faz. Não faz. Né? Ela não entra em lugares que todo mundo entra. Por quê? Porque já houve uma conversão dentro dela, dentro de você. Então, será que eu tenho vergonha de falar isso? Ah, se eu chegar no meio ali das amizades antigas e falar que eu me converti, falar que hoje eu entendo a palavra de Deus, eu já não faço mais o que eu fazia antes. Ah, vão tirar onda da minha cara, né? Será que eu tenho essa vergonha? Então Jesus nos convida hoje a meditar sobre isso, né? Se você ainda tem essa vergonha, peça ao Espírito Santo que tire do seu coração e que você possa expressar a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo, onde quer que você esteja. Naquele ponto de ônibus, naquele hospital, quando você vai fazer uma visita a alguém, não é? Você falar, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, ele é assim, assim, assim. Ele gostaria disso e disso e disso e disso para você, mesmo que aquela pessoa olhe para você e diga, virou uma barata de igreja, né? Amém? Um bom dia para vocês, um bom final de semana e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.